E eu aprendi que facilidade é o nome que os vagabundos dão ao esforço alheio. Facilidade é o nome que todo vagabundo... Como você tem jeito para literatura? É um jeito muito interessante. É um jeito. Nossa, mas você tem uma habilidade para guardar dinheiro? É uma habilidade muito... É a negação de um prazer imediato. E com essa superexposição de atividades, responder mensagens, ver coisas, ninguém tem 1 minuto para absolutamente nada. Então eu botei como princípio, vou falar agora subjetivamente, decidi na minha vida, por decisão pura e subjetiva minha, que uma vez por semana eu sairia de casa sem o celular, para dizer ao aparelho quem manda nele, pelo menos uma vez por semana. Já que eu não mando em nada nem ninguém na minha casa, eu decidi mandar no celular. Nem o cachorro mais me dá qualquer atenção. Então o celular eu deixo em casa e digo aos senhores, é meu melhor dia da semana. Ao voltar tem muitas mensagens. Onde você está? Bem, eu sou historiador. Eu não sou obstetra. Ninguém tem uma dúvida de emergência em história, né? Ninguém tem uma dúvida no meio da noite, né? A qual dinastia pertencia a Tutancâmon? Ninguém tem uma dúvida de história de emergência. Não sou médico, não tenho emergências com as pessoas, então eu posso fazer isso. Não tenho filho pequeno, eu posso fazer isso, realmente. Então essa é uma questão interessante. Garanto aos senhores, experiência minha, não é nenhuma recomendação, é meu melhor dia da semana. Estou pensando em estendê-lo para mais dias, né? Então o ócio criativo é a capacidade que se tem para isso e dizer as ferramentas quem manda nelas. Porque aqui eu quero afirmar taxativamente a essa distinta plateia que não é um problema rede social, não é um problema Facebook, não é um problema e-mail, não é um problema Twitter, não é um problema nada disso. O problema é quem usa. Vinho não é um problema, o problema é quem bebe. Nenhuma ferramenta é um problema, depende de como você a utiliza. Face pode ser excelente, computador facilitou muito, e eu lembro o inferno que foi fazer um projeto de pós-graduação calculando a margem direita da máquina. Vocês não podem, os jovens não têm nem ideia o que era calcular em todas as linhas as sílabas e errar na última e ter que botar um errorex na folha e bater em cima de novo. Era um horror. Computador é uma maravilha. Ele guarda a coisa, ele guarda aquilo que você faz. É uma maravilha. Computador não é um problema. O problema está na falta de equilíbrio, na híbris, como diriam os gregos, no desequilíbrio do uso. Quais são minhas prioridades? O que realmente eu quero? O que é importante para mim, para eu estabelecer a felicidade? Essa imagem é de uma escultora norte-americana, Carlyle, Bob Carlyle, eu gosto muito, é o self-made man dela. E a ideia muito forte da construção do indivíduo a partir dos seus valores. Então, como a fala era curta, eu queria enfatizar exatamente isso. Não é problemático, nenhuma ferramenta não é problemática. Nenhum instrumento que a natureza ou a técnica me deram é um problema em si. O problema é dado pelas pessoas que utilizam. Dessa forma eu posso garantir que a felicidade continua sendo um projeto de construção a partir de valores, valores definidos do que é importante para você, o que eu preciso fazer para atingi-los, absolutamente de forma clara, que esforço eu quero fazer para isso. E as pessoas continuam perguntando as coisas mais interessantes. Tanto me perguntaram como é que eu lia tanto que eu decidi dar a fórmula que eu dou apenas a plateias muito seletas como essa. Perguntado como é que você lê tanto durante a semana? Eu vou dizer uma coisa, eu sento, abro o livro e leio. É uma técnica que eu aprendi na infância, ela é fruto de séculos de debate. Eu sento, nossa, eu acordo muito cedo, eu acordo às 4h30 da manhã todos os dias. Pessoal, como é que você acorda tão cedo? Eu faço assim, eu ponho o despertador, eu saio da cama e começo o meu dia, porque eu sou uma pessoa matinal. Tem gente que não é matinal, eu sou muito matinal. Sou daqueles que dá bom dia feliz de manhã e irrita tanto aos que não são matinais. Eu chego na escola e digo, bom dia, e os azedos ficam irritadíssimos com isso.
Aquilo que eu quero eu vou fazer dentro das minhas limitações. Nós somos todos possíveis dentro de determinadas limitações. Toda a técnica que hoje nos oferece eu acho maravilhosa. Eu acho fabuloso, meu autor preferido, Johann Sebastian Bach. Eu acho fabuloso colocar uma música. Quero escutar um trecho da Paixão segundo São João. E aí eu coloco e essa música enche o meu escritório. Que coisa fabulosa, que maravilha. A técnica é maravilhosa. Eu quero rever um filme clássico que eu vi há 20 anos. Basta procurá-lo, que ele está disponível. Eu quero verificar uma informação. Tudo ficou mais fácil em vários sentidos. O erro está no desequilíbrio de quem utiliza. O erro está na falta de capacidade de medir. E aí são decisões familiares. Funciona como a tradição de saber quantas horas entre a carne e o leite. Cada família vai determinar o seu padrão. Eu daria alguns conselhos. Nunca celular na refeição familiar. Nunca. Porque o celular pode estar em todas as horas e a refeição só tem aquela hora. Nunca celular durante um momento íntimo do casal. Nem no modo silencioso ou vibratório. Nem no modo, nem nesse modo. Nunca que a técnica supere minha capacidade de comunicação. Nunca deixar de lado a comunicação olho no olho, especialmente entre pais e filhos. Nunca substituir a experiência humana pela máquina e sempre utilizá-la, ser senhor de si, dominar e produzir este resultado que pode ser, se eu for feliz, pode ser a tal da sonhada felicidade. O tema política é um tema espinhoso, eu tenho evitado falar ou publicar muito sobre isso, principalmente porque as pessoas não querem escutar. As pessoas têm sua opinião constituída e é um pouquinho pregação para surdos. Elas querem saber de que lado você está, como há pouco escreveu Caligares na Folha, e sabendo de que lado você está, elas encerram o debate. O nosso debate político está num grau muito ruim, muito raso e particularmente burro. Nunca foi brilhante, mas está num momento particularmente burro. Eu vou voltar à única piada que Tomás de Aquino conta num livro, o grande teólogo do século XIII, que ele fala de uma velhinha na cidade grega de Siracusa, no sul da Itália, e esta velhinha foi vista no templo rezando para Dionísio, tirano de Siracusa, para que ele tivesse vida longa. E como Dionísio era odiado pela população de Siracusa, o rei mandou chamá-la, porque era um caso único. E perguntou, por que você reza? Ele disse, porque meus pais rezaram pela morte do seu avô. E ele morreu. E ele era um péssimo rei. E seu pai foi ainda pior. Eu rezei pela morte do seu pai e ele morreu. Aí subiu o Senhor, que é pior do que seu pai. Eu rezo para que o Senhor nunca morra e para que o seu filho nunca assuma o trono. A gente reclamava de Figueiredo, aí veio Sarney, a nova república. Show Sarney, voto direto, Collor. Na obra de Gato Pardo, o príncipe diz, é preciso mudar alguma coisa para que tudo permaneça como sempre esteve. Então, minha postura é muito clara e objetiva, eu sei que esse é um ponto espinhoso. Todas as pessoas que erraram, que roubaram, devem pagar, independente do partido. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que a derrubada de X e Y não instalará o reino de Deus na terra. Porque o defeito continuará. Qual é esse defeito? O eleitorado não será mudado. Na medida que nós errarmos. Infelizmente, democracia, como diz Churchill, é o pior do sistema, com exceção de todos os outros. Nós temos que aprender a votar. Esse aprendizado é lento. Eu pego avião todos os dias e a pessoa tem resolver uma equação muito simples. É um plano cartesiano, uma letra e um número, lugar 3A. É simples. Um está numa abscissa, o outro está numa ordenada. É fácil. É fácil. Quadrante A, alfa, delta, é fácil. A pessoa vai até o meio do avião e chega, 2A, e começa a voltar contra a Piracema. E quando a pessoa faz isso, eu só penso, e ela vota. E ela vota. É claro, eu não quero dizer nenhuma crítica, a democracia é o melhor sistema sempre, sempre. É crime defender volta à ditadura, nossa Constituição estabelece nas cláusulas pétreas que o Brasil é um Estado de Direito. É crime defender a volta à ditadura, é um criminoso quem fala isso.
Bem, eu posso até gostar da ditadura, mas é crime defender a ditadura. Então, o que significa isso? Nós teremos um longo caminho pela frente que não passa por Brasília. Aí eu vou falar como profissional de sala de aula, passa pela escola e não por Brasília. Este caminho talvez tenha os próximos 50 ou 100 anos. Mas é bom que aqueles que roubaram sejam punidos. Usando um último exemplo histórico, proclamada a República, um grande fazendeiro do Recôncavo Baiano, já que hoje é o aniversário de Salvador, nossa primeira cidade, primeira capital, um grande fazendeiro do Recôncavo, foi perguntado pelos republicanos: o senhor é a favor da República? Ele disse: não, eu prefiro o Império. Perguntou: mas por quê? Dom Pedro era um porco gordo, há 50 anos no poder. A República vai trazer um leitão a cada 4 anos. Então, esse é outro, é um cínico baiano, tem um cínico italiano, cínico baiano. Eu acredito muito na transformação, acredito muito na mudança, acredito muito na melhoria. Só que, talvez por ter 53 anos, eu acho que ela vai demorar um pouquinho mais. Em 1992, o líder dos caras pintadas era o presidente da Uni, Lindenberg, que saía às ruas para derrubar a corrupção do governo Collor, que na época envolvia um Fiat. Não sei se vocês lembram, na época a corrupção envolvia um Fiat. Lembra? Que tempo aquilo! Um jardim refeito na casa da Dinda e cafona, e um jardim cafona. Bem, este homem que renovou a política e trouxe a voz das ruas entrou na política. Então, volta ao príncipe de Salinas. Às vezes é melhor. Ou conselho da minha mãe, dizer, esposa, marido e empregada, não troquem. Bem pior depois, né? Fiquem com o que tenham e vão até o final, que é melhor. Acredito na mudança, sim. Ela virá da sala de aula, ela virá da escola, ela virá de uma reestruturação das famílias. Ela não virá de Brasília, nem de buzinaço, nem de qualquer outra coisa. Só que ela será lenta. Eu sou um pouquinho menos esperançoso que a média das pessoas. Então, quando todo mundo está na minha família, ano novo, vida nova, eles vai ser igual a tudo, toda vez. Só que eu não digo isso, que é chatice, né? É chatice dizer isso. Imaginar que a política seja, ou por exemplo, que a má política seja apenas fruto da desinformação, ignora o fato que no país mais culto, mais alfabetizado e com o maior número de doutores por 100 mil habitantes da Europa, a Alemanha, houve a barbárie do nazismo. As redes sociais podem servir para a democracia e podem servir para a barbárie fascista, porque advertiu Brecht que a cadela do fascismo está sempre no cio. E eu sinto que o cio dela está fortíssimo no Brasil neste momento. Ela está uivando, esperando. Então, citaram aqui, com toda razão, foram vaiados todos os políticos, menos um. Só um deputado federal do Rio de Janeiro, que não convém identificar, vou chamá-lo de Voldemort apenas. Só um deputado pelo Rio de Janeiro foi aplaudido na manifestação em Brasília, justamente o que propõe uma série de medidas. Então, a cadela do fascismo está sempre no cio, Bertolt Brecht. É um risco. O risco do fascismo, infelizmente, não se esgotou em 45. Infelizmente. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Não? Historiadores têm uma frase que eu transfiro aos senhores. Em história, neutro é apenas sabão de coco. É a única coisa neutra. Todo jornal tem um objetivo que não é exatamente político. O objetivo de um jornal é, como empresa, atingir e ter lucro. Os jornais são variados, têm estruturas variadas. Cabe ao leitor analisá-los. Cabe ao leitor ver que, ao ler a Veja, ele está vendo um projeto político. Ao ler a Carta Capital, está vendo um projeto político. Ao ler a Voz Operária, ao ler qualquer jornal, ele está vendo um projeto político que não é neutro. Cabe a ele analisar. Cabe a ele interpretar como psicanalista com o seu paciente. Porque, inclusive, a mentira traz um elemento curioso para a interpretação. Todos os jornais e todas as revistas são formados por pessoas inseridas numa determinada ideia. Não existe neutralidade. Nós temos que distinguir uma confusão hoje. Aumentamos o número de dados, não o número de formações. É a sociedade que tem mais acesso a dados, mas dados não produzem um literato, dados não produzem um médico,
Dados não produzem um rabino, dados não produzem sequer um jardineiro. Dados são a base para essa função. Então nós estamos confundindo acesso a dados com formação. O fato de que eu posso ler hoje na internet quaisquer textos não tira a ideia de que ainda a formação é penosa, longa e árdua. Num debate no Yavne uma vez, o rabino definiu professor dentro de uma filosofia judaica como aluno permanente, como aluno que nunca para de aprender. E eu passei a citar essa frase porque eu achei uma bonita definição de professor, o aluno que não para. Então, essa é a ideia de que formação é sempre árdua, sempre permanentemente difícil em todos os campos, e que ser bom não é fácil. Ser bom moralmente e ser bom intelectualmente. Agora, eu escuto há mais de 40 anos a frase que me dá muita raiva. Por exemplo, você tem facilidade com línguas. Me dá muita raiva essa frase, porque eu nunca tive. Eu tinha que passar sábados e domingos. Se eu tivesse facilidade com línguas, eu abriria as gramáticas e as coisas entrariam facilmente. E eu aprendi que facilidade é o nome que os vagabundos dão ao esforço alheio. Facilidade é o nome que todo vagabundo... Como você tem jeito para literatura? É um jeito muito interessante. É um jeito. Nossa, mas você tem uma habilidade para guardar dinheiro? É uma habilidade muito... É a negação de um prazer imediato. Não? Poderia tomar um bom vinho, mas não tomo, porque eu quero aquele valor num outro patamar. É uma escolha. E não tem jeito, não tem habilidade. Mas as pessoas acham que é vocação, destino, habilidade, sorte, sina. E assim por diante. Então, outra coisa que nós temos que redescobrir, para encerrar essa questão, é redescobrir o que o francês chama de goût de l'effort, o gosto do esforço. Aquilo que você coloca alguém para estudar, coloca alguém para estudar piano, na segunda semana essa criança está, não estou gostando, morra, você vai estudar. Mas eu não tenho talento para ser pianista, mas é para se formar em piano, não é para ser pianista. É para você, como diz a Madalena Tagliaferri, estudar como eu estudei 12 anos de piano, para ser um bom ouvinte, para ser uma pessoa que ouve bem. Ser pianista é outra coisa. Nem todo mundo que forma em letras é literato, e nem todo mundo que termina a faculdade de educação física é um atleta olímpico. Ou seja, esforço continua existindo. Mas nós temos o costume de tirar o eu da história. Como é que você engordou? Tireoide. Nossa, eu tenho tireoide. Né? Tireoide. Todo mundo tem tireoide, gente. Tirando aqueles que extraíram ossos largos. Eu como uma endívia e engordo 4 quilos. Fisicamente é impossível. É Newton que pesa aqui, né? Ou seja, eu estou sempre tirando a responsabilidade. Esta é uma grande transformação no Brasil. Por que o trânsito de São Paulo é ruim? Perguntem aos motoristas, nunca vão se incluir. Por que a sociedade é do jeito que é? Nunca incluem as pessoas. Em primeiro lugar, a chave da nossa sociedade chama-se narcisismo. Somos narcisistas. Até o depressivo é narcisista. Ele diz que ninguém o entende. Tem 7 bilhões de pessoas no planeta, mas ninguém o entende. O mundo não o ama como ele deveria ser amado. Eu dei aula na FAP durante 10 anos e uma reunião... Eu gosto muito de reunião de pais, porque ao conhecer os pais, eu acabo amando mais aos alunos. Aqueles alunos difíceis, por exemplo, eu conheço os pais... Não, até que ele não é tão difícil, né? Uma mãe me disse que o filho tinha baixa autoestima, e eu pensei, não, ele tem senso de realidade, aquele é pouco mesmo, não é baixa autoestima, né? Mas, voltando, nós somos muito narcisistas. Até os depressivos são narcisistas. E é verdade que nós lemos o que nos interessa de uma forma especular, de uma forma de espelho, e o espelho é uma das chaves da nossa cultura, como Borges tanto utilizou como metáfora. Porém, não é verdade que a gente nunca escute. Experiência minha. Tem uma fanpage que se aproxima que passa dos quase 200 mil pessoas, e eu passo a publicar sobre Hamlet, uma das obras que mais transformou a minha vida. Outra, Dostoiévski. Crime e Castigo, os irmãos Karamazov, transformou a minha vida. O Processo, de Kafka, transformou a minha vida. E eu passo a publicar sobre isso. E várias pessoas dizem, fui ler graças à sua indicação e adorei.
Mas é assim, como em todo processo educativo, você lança 100 sementes e germina uma. Mas isso faz parte do processo educativo. Sim, eu concordo, a maioria, todos nós, eu inclusive, somos fechados no nosso narcisismo. Mas às vezes, muito raramente, a gente olha para isso e olha por cima. E olhando por cima consegue perceber alguma coisa. Então existe a possibilidade de transformar. Cabe ao professor, especialmente ao educador, tirar os obstáculos entre a pessoa e o conhecimento, e que ela sinta no professor e no educador como o conhecimento transformou aquela pessoa. Eu sou uma pessoa diferente hoje porque eu li, por exemplo, O Estrangeiro. O Estrangeiro é um livro curto, um livro sintético, pessimista ao extremo. A gente se irrita com o personagem central, dá vontade que ele morra logo, tamanha irritação, e não obstante, ter lido O Estrangeiro, ter lido O Alienista de Machado, ter lido Hamlet, ter lido Dom Casmurro, ter lido toda a vasta literatura central da cultura ocidental, torna uma outra pessoa. E esse eu quero transmitir aos alunos. Os livros são poderosos instrumentos de transformação. E quanto mais eu tiver interesses, mais interessante eu fico. E mais minha conversa tem o que dizer. E mais meu olhar forma links. E eu olho para o tênis do aluno, que tem o símbolo da Nike. Lembro a ele que Nike vem do grego Nike, vitória. E que é a vitória da Samotrácia, que a designer utilizou a asa para fazer o tênis da Nike. E ele tem aquela reação bovina. É a primeira vez que ele percebeu uma relação entre um símbolo e ele entrou no universo da transmissão e influência de design. E o mundo dele começa a criar links. E a partir desses links, ele vai entendendo história. Ele vai entendendo que os portugueses descobriram uma ilha, que lá deixavam os marinheiros para tomarem vitamina C, frutas frescas para se defenderem do escorbuto. E essa ilha se chamava em português Ilha da Curação. E depois os ingleses e holandeses batizaram de Curaçao. E é em Curaçao que uma parte dos judeus expulsos do Recife vão para fundar a segunda sinagoga das Américas. Ou seja, há um debate sobre isso, mas não vou entrar nesse campo. Em todo caso, como é que funciona, por que os nomes mudam, por que a rua da sinagoga do Recife, fundada por Aboab da Fonseca, cujo descendente aqui em São Paulo é meu amigo, chamava-se Rua dos Judeus e hoje é Rua do Senhor Bom Jesus. Ou seja, eles vão entendendo como a história muda, como as coisas se transformam e como os valores mudam. No momento que eu entendo isso, eu sou menos massa de manobra. O que todo Estado fundamentalista teme é a educação das pessoas. Narcisistas até a última estrutura do nosso ser. Mas às vezes a força do livro, do bom filme, da boa peça de teatro é tão poderosa que passa por cima até do nosso narciso. E as pessoas transformam. Como é que eu sei isso? Porque eu me transformei. Hoje eu sou menos ruim do que eu era. E meu projeto de vida, baseado no Bobo do Rei Lear do Shakespeare, é não cumprir aquela frase terrível do Bobo ao Lear aos 90 anos. Pobre Lear, que ficou velho antes de ficar sábio. A pior coisa é ficar um velho bobo, porque a velhice já é difícil. Então, ao menos sábio, já que todo o resto despenca, todo o resto se destrói, ao menos a sabedoria, o equilíbrio, e não ficar mais desesperado com as coisas. Então eu gosto disso, eu gosto dessa transformação. E em parte ela é dada pelos livros, pela observação das pessoas. E essa é uma função inclusive política. A única coisa que não pode ser reposta, a única coisa que não volta, a única coisa que nos aprisiona permanentemente é o tempo. Tão poderoso que ele atinge seres inanimados ou irracionais, melhor dizendo, como essa samambaia, ou as cadeiras nas quais os senhores e as senhoras se assentam. O tempo é brutal, paz, permanentemente. Tempo perdido é tempo perdido. O controle do tempo é fundamental. E um dos grandes assassinos do tempo está nas nossas mãos. É isso aqui. Quem vive acessando redes sociais e comunicando a beleza da sua existência. Acordei, kkkk. Está sol aqui.
Estou no quilo, kkkk. Essa onipotência do símbolo do potássio, kkkk, o tempo todo, gente. Não é necessário comunicar ao mundo que o sol nasceu, porque ele nasce no mundo inteiro, todos os dias. Ele vai se pôr também no mundo inteiro. Não é necessário comunicar ao mundo tudo. Não é necessário, acima de tudo, lança uma campanha nacional de importância extraordinária. E eu sei que vocês vão gostar da campanha que eu falo no Brasil inteiro, pelo fim do bom dia em grupo de WhatsApp. Pelo fim desse bom dia. Não respondam essas pessoas que dizem bom dia no grupo. E se insistirem, bloqueiem essas pessoas. Elas são enviados de Satanás para acabar com o tempo de vocês, gente. Não cedam a isso. Não cedam a isso. Insistam no aproveitamento. O que é aproveitar o tempo? É trabalhar sem cessar? Não, isso é uma pessoa também obcecada. Aproveitar o tempo é quando estiverem lendo, leiam. Quando estiverem relaxando, relaxem. Quando estiverem comendo, comam. Quando estiverem rezando, brincando, educando filhos, ensinando, façam isso. Não estejam em outro lugar. Quando dormirem, durmam. Não fiquem fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. É isso, foco. Foco para controlar o tempo. Capacidade de resistir a um mundo líquido, segundo a expressão do sociólogo polonês e inglês Zygmunt Bauman, um mundo em que tudo está fora de foco. Um mundo em que tudo está sendo feito ao mesmo tempo, permanentemente. Um mundo que as pessoas arriscam a vida no trânsito para digitarem ao celular. Isso é uma patologia inacreditável. Em que alguém se arrisca a morrer, matar ou ficar tetraplégico para responder, estou aqui, kkkk. Imaginem uma coisa dessas, né? Restaurem a racionalidade e lembrem-se, o erro é parte da espécie humana. Não há ser humano que não erre. Quem não erra não é humano. O humano é errado. Só temos dois tipos de erros, os fatais e os não fatais. Os fatais não precisam ser analisados, os não fatais precisam. Os italianos dizem, eu gosto muito, não há cogumelos não comestíveis. Todo cogumelo é comestível, alguns apenas uma vez. Apenas uma vez, depois você não comerá de novo. Quando eu quero explicar aos meus alunos literariamente, dentro da tradição cultural do Ocidente, eu lembro a eles que a primeira empresa do planeta Terra, na nossa tradição judaico-cristã, foi a empresa Éden Limitada. O fundador tinha um currículo impressionante, Deus, inatacável. Criou uma empresa perfeita e contratou 2 funcionários locais, feitos ali, treinados no RH dali, nada de gente de fora, barro e costela local. Colocou, fez uma semana de ética e disse, só tem uma regra aqui, gente, vamos lá, colaborem. Só não pode comer uma fruta, o resto pode tudo, o tempo todo. É a família perfeita, Adam, em hebraico homem. A família perfeita, Eva, a companheira. Não tem sogra, não tem nora, não tem genro, não tem cunhado, não tem horário, não tem roupa, inocência total. O dia inteiro felizes num local perfeito entre rios. Só uma regra. Nosso mundo é cheio de regras. Só tinha uma regra. O dono se afastou, foram direto infringir a regra. Fundada a sociedade humana. Enquanto Adão e Eva estavam inocentes, não havia tempo, não havia velhice. No momento que eles pecaram e envelheceram e conheceram a doença, a morte e a dor, começa a história. Expulsos por justa causa, vão para a terra, começam a plantar, têm filhos. Adão e Eva geram Caim e Abel. Caim matou Abel, como vocês sabem. Primeira família humana, resultado, 4 pessoas, os mais próximos de Deus, os mais longevos. Adão viveu 930 anos. Os mais longevos, 2 pecadores, 1 assassino e 1 cadáver. Essa é a primeira família humana, gente. Muito mais próxima de Deus do que a nossa. A nossa tem muito mais problemas do que essa, não?
E não deu certo. Não deu certo. Aí começa tudo de novo, começam mais filhos, etc. Aí vem o dilúvio. Ou seja, tudo sempre, permanentemente, nós convivemos com o erro. Errar é humano, errar é humano, errar é humano. Nós erramos o tempo todo. Nós erramos constantemente. E esse é um exercício para eu aprender que de cada erro deriva uma possibilidade de acerto. Façam o aprendizado. Façam esse aprendizado. Cada erro é uma indicação estratégica que você não é perfeito. Cada erro fere o meu orgulho, fere a minha vaidade, o primeiro pecado capital, fere aquilo que me torna soberbo. Cada erro mostra, você se acha muito, perceba que aquilo que você faz diariamente, desde que nasceu, desde que você tinha 11 a 14 meses, que é andar, você tropeça. Hoje, tenho 54 anos e tropeço. E eu treino isso diariamente há 53 anos. É uma lembrança permanente. Você é humano, você nunca atingirá a perfeição. Não se vanglorie, não fique soberbo. Nós vamos falar de um tema muito importante, porque nós estamos vivendo um momento histórico. É similar às grandes mudanças do passado. Por exemplo, quando foi inventada a imprensa, século XV. Quando começou a Revolução Industrial, século XVIII. Quando surgiram os computadores, século XX, foram grandes mudanças de comunicação e produção. Mas pela primeira vez, a IA é uma mudança tecnológica, mas que também pensa sozinha. Ela não é aquela que facilita o conhecimento, como foi a imprensa, não é aquilo que apenas aumenta a produção, como foi a indústria. Ela facilita o conhecimento e aumenta a produção, mas ela não é um elo passivo, ela participa. Nós acreditamos hoje, e aí eu cito o livro do Yuval Harari, Nexus, seu quarto e importante livro, no qual ele diz que a função da informação não é propriamente transmitir conhecimento, mas criar identidades. E o Yuval Harari dá um exemplo de que quando ele foi ao grande encontro em Davos, na Suíça, quando os países ricos se encontram e debatem, ele disse: eu, Yuval, tinha dúvidas sobre a minha sexualidade, mas o algoritmo não. O algoritmo só mandava homem pelado para ele. Ele podia ter dúvida porque é uma família judaica tradicional, repressão, mas o algoritmo sabia: eu sei o que você gosta. Eu sei o que você põe no Google. Eu sei os vídeos do YouTube que você está vendo. Então, não tente me enganar. Eu sei que você é gay. O algoritmo sabia dele antes dele. Porque o algoritmo não julga. E aí um problema bom para se discutir no CONAR. E o Val conta no livro que os algoritmos de seleção de currículo são obrigados a fazer o seguinte exame: quais foram os funcionários da nossa empresa que ficaram mais tempo, aqueles que foram contratados e ficaram maior quantidade de anos na empresa, logo um sinal de sucesso. Porque demitir é caro, contratar e treinar é caro. E o algoritmo então estudou as últimas 10.000 demissões em uma grande empresa. E estudou também as que ficaram, os empregos que se mantiveram. Muito interessante. O algoritmo passou a contratar só parentes dos diretores. Por quê? Porque ele constatou um padrão: quem era parente de um diretor ficava mais tempo. Esposas, filhos e sobrinhos tinham maior estabilidade na empresa do que pessoas selecionadas pelo currículo apenas. Então, o que é o algoritmo que não faz julgamentos, mas só interpreta os dados, diz: se a questão é quem vai ficar mais tempo, o ideal é contratar esposa. O ideal é contratar sobrinho e filho. Exatamente porque a gente acha que a máquina é objetiva, ela traz à tona questões que nós nunca pensamos. Por que o algoritmo recusou o empréstimo no banco? Por que a IA disse que eu não posso receber o empréstimo que eu pedi ao meu banco?
Porque ele julgou em primeiro lugar que eu fiz um empréstimo, e ele sabe disso porque ele se comunica com as máquinas, a partir de um telefone antigo. A partir de um telefone antigo, quer dizer, eu não tenho dinheiro para um telefone novo. Não tendo dinheiro para um telefone novo, talvez eu não pague o empréstimo. Mas o exemplo que eu estou dando é do livro Nexus também. Eu estou trabalhando um celular que está com 5% de bateria. E aí o algoritmo julgou que se eu sou tão pouco estratégico e tão irresponsável a ponto de fazer um pedido importante com a bateria no fim, eu não sou uma pessoa organizada. E não sendo organizado, este é um dos mais de 50 mil elementos que o algoritmo decidiu sobre conceder ou não empréstimo. Mas as pessoas do banco só decidem baseado no seguinte: que empréstimos eu fiz no passado, quais bens eu tenho no meu nome e se eu sou um bom ou mau pagador. Eu, humano, decido sobre 3 elementos e o algoritmo decide sobre 50 mil elementos. Então, o que significa isso? Estamos dando poder a alguém novo. E é isso que eu quero refletir, por exemplo, que aquelas pessoas aqui eu vejo rostos jovens, outros mais velhos, um ou outro pertinho do fim, dá para ver aqui, e tem pessoas que vão reencontrar o Criador logo logo, mas a maioria de jovens. Quem é mais velho como eu, sabe que fez um ensino baseado na memória, estudou caligrafia. Eu tenho diploma de datilografia. Para os jovens, datilografia é uma máquina wireless, uma impressora wireless. Gramática, informática. A informática era o conhecimento do futuro e as pessoas faziam curso de computação, porque sem isso eu não seria contratado. Essa é uma questão importante para a gente guardar. Há pouco tempo, as nossas pesquisas eram dirigidas pelo Google, um algoritmo que pesquisava links, não pensava, e inclusive era marcado pela capacidade das pessoas simplesmente pagarem para estar à frente. Então o Google era um algoritmo viciado pelo mercado. Se você pagasse, você estava no topo. Se você não pagasse, você não estava no topo. Tal como os produtos subornam o dono do supermercado para que a sua bala, o seu azeite, o seu refrigerante esteja em cima, em local de destaque, o Google fazia a mesma coisa. E este Google era a nossa fonte de pesquisa. E uma fonte de pesquisa que em breve estará nos museus. Teclado, Google, interface com teclado, já são coisas antigas. Por quê? Porque a IA passou a interagir com o usuário. A IA não precisa que eu domine a tecnologia. A IA não precisa que eu saiba sequer uma fórmula de planilha Excel. Quem aqui sabe colocar uma fórmula na planilha Excel tem um conhecimento arcaico, antigo. Porque eu posso dizer para a IA, eu preciso de uma planilha que tenha essa característica. E eu vou aprender muito rapidamente como melhorar o algoritmo, o prompt. Eu vou dizer a ela, eu digo, eu quero que você corrija meu texto, primeiro prompt. Eu quero que você evite palavras muito longas, porque eu, como escritor profissional, sei que palavras de mais de 3 sílabas dificultam a leitura. Então não coloque paralelepípedo, porque paralelepípedo faz com que as pessoas parem a leitura. Coloque pedra dura. Coloque 2 palavras. Não coloque palavras sofisticadas que o leitor atual não procura no dicionário. Se ele não conhece, ele abandona o texto. É chato. Então eu vou educar meu prompts, é quase se fosse uma inteligência bebê, para que ele me atenda mais. Então ele vai ficando a minha cara. E você começa a notar, porque o algoritmo é neutro nesse sentido, não é que ele não tenha preconceitos. Quando ele é feito por seres humanos, ele tem preconceitos. Isso foi denunciado no livro Algoritmos de Destruição em Massa. Se eu sou um programador, eu vou botar minhas características no algoritmo.
Então o algoritmo, por exemplo, no caso do livro que eu citei, dava verbas para professores que aprovavam mais alunos. Como os professores sabiam disso, eles davam o resultado da prova para os alunos, para que os alunos fossem bem e eles ganhassem melhor. Eu também posso enganar o algoritmo e eu posso educá-lo, mas o que é a revolução é que esse algoritmo aprende, ele se autoeduca, mas ele também vai ter a minha cara. Eu estou fechando as pessoas em um universo narcísico, parecido com a sua cara. O que explica que nunca, como no passado, nunca tivemos tanta raiva de quem pensa diferente. Sempre tivemos políticos de esquerda e de direita. Sempre tivemos. Desde o início do século XX. Mas por que agora as famílias destroem seu Natal? Porque uma ala pertence ao bem e outra ao mal. Por que surgiram dois grupos de zap em família? Um que exclui alguém que é diferente. Ah, na minha família só tem um grupo. É porque você é o excluído do grupo de zap. Por que isso aconteceu? Porque eu não admito mais a contradição. Eu fui mimado pelo algoritmo. Eu só recebo vídeos, links daquilo que eu próprio aprovei. Sem querer, eu estou sendo bombardeado por algo totalmente coerente com o meu gosto. E aí eu acho que aquilo é universal. Mas será que eles não veem que o político B é um ladrão? Não, eles não veem. Eles só recebem denúncia de roubo do político A. E o político A só recebe denúncia de roubo do político B. E mais, eu me associo a pessoas que compartilham o algoritmo e elas todas concordam comigo. E eu digo, viu? Todo mundo acha. E é isso. Nós não estamos mais acostumados ao contraditório. O novo sempre assusta. A imagem de Frankenstein fala dessa síndrome de Frankenstein. Aquilo que eu criei vai me destruir. Tudo que é novo causa resistência. Vocês já ouviram dos pais e dos avós? No meu tempo. No meu tempo significa que eu tenho pouco colágeno. No meu tempo significa que eu estou ultrapassado. No meu tempo significa que eu não entendo mais este mundo e eu interpreto o fim do meu mundo com o fim do mundo. O fim deste mundo é o fim do mundo. Quanto mais velho eu for, mais eu digo que é o fim do mundo. Homens adultos usando chupeta. Mania contemporânea. É o fim do mundo. Ora, os lábios adultos já foram em cada coisa no passado, gente. A chupeta eu diria que é o mais higiênico e seguro de todas as coisas que eu posso colocar na boca. Acho mais tranquilo ver alguém chupando em público uma chupeta sua, esterilizada, do que outras coisas. Bebê reborn, que absurdo alguém se apegar a um boneco. Agora, se apegar ao seu carro não é um problema. Se apegar ao que é seu, o seu jogo, não é um problema. Mas o bebê reborn é um problema. Sempre que é diferente do que eu conheço, eu digo, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Quando o biquíni surgiu como traje de banho, muita gente disse que aquilo era o fim do mundo. Os biquínis de 1950 comparados com hoje são burcas. Parecem roupas conservadoras. E talvez no futuro alguém vai dizer, no meu tempo as mulheres se deram valor, que usavam fio dental. Hoje estão usando um band-aid. Isso é uma pouca vergonha. Fio dental era uma pessoa de família. Eu sempre que eu estou deslocado do meu sistema de significação, eu me assusto. E aí Sêneca nos aconselha. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Nós sofremos mais pelas coisas que imaginamos e supomos do que pelas coisas reais. Nós vivemos um mundo de mudança rápida e achamos que isso só pode ser explicado por ser o fim de uma era. Sim, é o fim de uma era. Só para dar um exemplo a vocês, quando surgiu a caneta esferográfica no Brasil, os bancos não aceitavam cheque que não fosse com caneta tinteiro. O problema é que hoje vocês não sabem mais o que é cheque.
Cheque é um Pix analógico. É um Pix de papel que a gente tinha que assinar e botar o telefone. O cheque tinha que ser com caneta tinteiro. Esferográfica era vista com desconfiança. Ora, a tecnologia é sempre um mero obstáculo. A tecnologia é simplesmente aquilo que eu preciso, porque continuo tendo que estudar. Se antes eu tinha que estudar em enciclopédias, hoje eu tenho que estudar no aplicativo de ChatGPT, no aplicativo de mudanças de imagens. Hoje, se eu não estudar, eu vou ficar não apenas desempregado. Desempregado é uma figura histórica. Eu vou ficar inempregável, que é outra coisa. Então, desempregado é alguém que momentaneamente saiu de uma empresa e não entrou em outra. Inempregável é: minhas habilidades não me garantem nenhum lugar. Então não é mais uma questão. Por isso, primeira questão de um mundo de IA, estudo permanente. Você se formou há 5 anos, não tem mais validade alguma. Não serve mais para nada o seu curso. Só existe hoje formando e não formado. O conhecimento não é um pódio. Eu estou aqui em primeiro lugar e medalha de ouro. Conhecimento é uma escada. Você chegou a esse degrau, parabéns. Atrás de você, pessoas cheias de energia estão querendo o seu lugar. Tudo aquilo que você não fizer, alguém mais jovem fará no seu lugar. No emprego e no casamento. Tudo aquilo que... isso eu não faço, não se preocupe. Alguém jovem faz mais vezes e com mais competência. Então é a seguinte questão. Você nasceu rico, parabéns. Não nasceu rico, sua segunda chance é casamento. Casou por amor, meu amigo, minha amiga. Você queimou 2 chances. Restou trabalho. E mais trabalho por muito tempo, muito mais tempo do que no passado. Então, eu preciso botar na cabeça formação permanente, porque a IA introduziu uma novidade que facilita. Eu não preciso saber como funciona o computador. Eu não preciso dominar linguagem de computação. Eu não preciso saber programação. Eu preciso saber melhorar o prompt da IA. Para isso, não é automático. Quanto mais informações eu tiver, mais a IA me ajuda. Exemplo, a IA corrige os meus textos, mas introduz novos erros, porque ela ainda está aprendendo. Eu vou ensinando a ela a diferença, já que não há mais diferença de acento, entre para verbo e para preposição. Até alguns anos tinha acento no verbo, não tem mais. Eu vou ensinando a ela a diferença entre forma e forma, porque não tem mais acento em forma também. Eu vou ensinando a ela que crase diante de nome possessivo feminino, minha é optativa, mas eu prefiro que coloque para eliminar a ambiguidade. Eu vou ensinando e ela vai aprendendo, mas introduz novos erros. Quando eu dou sugestões, faça uma imagem de Aristóteles rindo. Eu tenho que saber que não há nenhuma imagem de Aristóteles rindo, mas ela vai ter que adaptar algum busto de Aristóteles tradicional. Quanto mais você ler, observar filmes, debater com pessoas inteligentes, ter acesso a coisas inteligentes, mais você poderá educar sua própria IA. Então não é neutro, não é igual para todo mundo. Senão, qualquer pessoa seria equivalente a qualquer pessoa. E ainda não é essa a realidade. Quais são os riscos? A IA alucina, a IA sai da casinha, a IA degringola, a IA se perturba. Creiam, escutem o tio, é verdade. A IA perde a razão. Ela tem alucinações. A caixa preta algoritmo, e eu não sei como o algoritmo funciona. Eu não sei porque ele não é transparente. Ele não revela seus critérios. E se revelasse, talvez eu não entenderia. Mas, segurança. A IA me atende, mas quem viu o filme Her, em que o homem se apaixona por uma inteligência artificial,
Em determinado momento ele pergunta: com quem mais você está tendo conversas apaixonadas? E a voz feminina dá um número que eu não me lembro, uns 37 mil pessoas. Nesse momento, ele vai sentir que ele não é o único, nem especial. Mas direitos autorais, a IA ignora solenemente direitos autorais. Música, imagens, textos, ela ignora solenemente. E por fim, a IA tem viés. A IA pode ser racista. A IA pode ser misógina, porque ela foi programada por pessoas. Quando a polícia passa a usar reconhecimento facial para identificar suspeitos, ela descobre nos Estados Unidos, está no livro Algoritmos de Destruição, que quem abastece aquilo são policiais brancos, que vão considerar suspeitos rostos negros. E o policial não está sendo preconceituoso, está seguindo a IA. E a IA vai distinguir mais claramente e com maior profundidade rostos de homens do que de mulheres, porque a programação é um fenômeno masculino, profundamente masculino. Então, o programador vai colocar mais homens do que mulheres. Então, ela vai confundir rostos de mulheres, mas não vai confundir rostos de homens. Isso é o viés. Pode ser corrigido? Pode. Mas aí eu preciso ter sensibilidade, que a IA não é neutra. Ela não é neutra como eu gostaria. Mesmo objetivo, novos processos, né? Nos anos 80, uma reunião. Cada vez mais a ideia de uma reunião presencial parece antiga. Essa reunião poderia ter sido um e-mail. Esse e-mail podia ter sido um zap. Esse zap não precisava ter existido. Todo mundo já passou por isso. Que nós estamos encurtando. Mas nós nos esquecemos que a reunião é povoada de frases erráticas, frases ruins, de gente que não sabe falar, gente que fala assim, o objetivo de hoje eu vou logo ao assunto, assim, eu convoquei vocês, eu pensei muito antes de convocar vocês, e você morrendo pela falta de timing da pessoa. Bem, acontece que olhar no olho das pessoas leva ao reconhecimento de microexpressões faciais. Com o tempo eu aprenderia que um chefe dizendo é um chefe que quer dar uma má notícia, mas está enrolando. Que se fosse um aumento, ele teria falado logo. E eu aprendo a ler microexpressões faciais, coisa que os animais fazem muito. Os animais leem gestos mais do que sons. Eu faço assim para o cachorro, não pula. Ele lê aquela mão dizendo, pula, pula. Para um animal não pular em mim, eu tenho que virar as costas para ele e não fazer gestos com a mão. Eu tenho que aprender com os cachorros a comunicação não verbal. E a comunicação humana vai perdendo essas questões. Eu preciso, para isso, ter mais repertório. É fundamental que eu tenha repertório. É fundamental que eu leia. A IA não substituiu a leitura. É fundamental que eu veja filmes e boas peças de teatro. É fundamental que eu aprenda a conversar com as pessoas. É fundamental que eu pergunte aos amigos próximos como eles se sentem e por que se sentem daquele jeito. E expliquem seu sentimento. Se eu tiver este domínio comunicativo, eu me torno melhor no trato com a IA. Ou seja, a IA tirou atividades mecânicas. A IA tirou do meu caso revisão de texto. A IA tirou do meu caso escolha de imagens para PowerPoints, porque ela escolhe sozinha. Eu só preciso revisar porque ela alucina. E eu preciso dizer o que eu quero também. A IA facilitou meu trabalho, mas não dispensou meu olhar sensível. Às vezes eu estou falando de coisas ruins e a IA está colocando só como sinal de fracasso mulheres, mulheres, mulheres. E eu tenho que dizer, IA, fracasso também é masculino. Coloque homens fracassando. Aí ela coloca. Aí ela coloca homens negros fracassando. IA, homens brancos também fracassam. Coloque homens brancos para não passar a mensagem na imagem que só negros fracassam, ou só mulheres,
ou só gays, ou só pobres. Eu tenho que educá-la para que ela aprenda a diversidade. E não é por cultura woke, é pela realidade. Pela realidade. Então a IA vai fazendo isso. E eu digo isso porque uma vez eu fiz uma palestra sobre acidentes de trânsito e todas as imagens de acidentes eram com motoristas mulheres. Eu disse, IA, a maior parte das mortes no trânsito é provocada por homens. Ponha homem nisso. Ela botou só homens. Não, IA, também mulheres batem carro, coloca. Ela fez, então eu tenho que ficar dizendo a IA que eu, humano, sou diverso. Que eu, humano, tenho gêneros, que eu, humano, tenho identidades étnicas e assim por diante. Porque isto vai dar repertório, complexidade e assim por diante. Mais leituras melhoram minha ideia de prompt. Quanto mais leitura vocês tiverem, melhor o prompt de vocês. Quanto mais vocês lerem, melhor vocês escreverão com o auxílio da IA. Eu faço parte de júris de prêmios literários e é evidente quando alguém manda um texto de IA sem cuidado. Em meu lugar, o texto é cheio de travessão. Eu não sei porque a IA ama travessão. Ela adora travessão. Ela não conhece ponto e vírgula, mas travessão ela semeia no texto todo. E a pessoa tem um pensamento simples, mas o texto dela tem perfeição gramatical. É IA na certa. Não erra nada, mas não pensa nada. Não pensa absolutamente nada. A IA não pode ainda produzir um texto denso. Ela pode coletar densidade de outros textos. A IA não produz um romance de Clarice Lispector. A IA não produz o brilho do português de Machado de Assis. A IA não introduz ainda coisas absolutamente novas, mas a IA consegue, isso é muito importante, copiar todo mundo. E eu, com o meu repertório, vou dizer, você copiou demais, isso aqui é plágio de Machado. Isso aqui é plágio de Clarice Lispector. Eu quero que você se inspire, mas não copie. Por isso, a IA deixou ainda mais claro quem é bom e quem é ruim, apesar dela ter eliminado o abismo tecnológico. E muito importante, nós humanos, gente, somos grandes contadores de história. Nós chamamos a isso revolução cognitiva. Quando é que começa a civilização? Quando um grupo começa a dizer, o nosso faraó é um deus. E para isso nós vamos construir uma pirâmide durante 20 anos, com 100 mil pessoas, para enterrar esse deus. Eu tenho que convencer 100 mil pessoas que 20 anos de trabalho valem a pena, sem ganhar um centavo para enterrar uma pessoa. Eu tenho que convencer alguém que o dia do casamento é um dia que eu tenho que estar perfeito. Se eu for a noiva, eu tenho que emagrecer e estar com a maquiagem perfeita. Se eu for o noivo, eu tenho que estar com o terno perfeito. E todos os outros dias, eu posso me largar. Posso comer à vontade. Eu posso usar camiseta de eleição, abrigo e croque. Em todos os outros dias. Mas no dia do casamento, eu tenho que estar perfeito. Eu tenho que ter uma narrativa de que no namoro a lingerie tem que ser linda, a cueca tem que ser perfeita. Depois, pode ser bege de algodão lavada no box. Depois não tem problema. Isso é uma narrativa. Isso é uma crença mítica. Isso não tem nenhuma base racional, mas é a crença. Eu tenho que ver a entrada da noiva. Este é o momento. Isso é uma narrativa. A música tem que ser bonita, tem que ter gelo seco, drone e música cafona tocando. Isso é uma narrativa. E ela tem que sorrir e tem que ter treinado isso. E o noivo, que é um convidado para o casamento, ele não sabe de nada que está acontecendo, não escolheu nada, ele está sempre admiradíssimo, olhando as flores que ele não escolheu, a roupa que ele escolheu, a palheta de cores das madrinhas que ele não tem a menor ideia. Ele é a pessoa espantada. A noiva, senhora de si, entra sorrindo. Tudo isso, gente, não é natural. Isso é absolutamente uma narrativa. E eu vou ser uma pessoa contadora de histórias. Quanto mais eu souber contar histórias, melhor. Quanto mais eu tiver capacidade de narrativas, mais gente eu posso... E eu estou sempre na cabine de comando da IA. Eu tenho que ter consciência que ela não é rebelde.
A IA não é preguiçosa. A IA não é geniosa. Ela não vai dizer faça você. Hoje não. Estou irritado. Agora não vou fazer de birra. A IA é o perfeito robô. Robô é uma palavra que vem da língua tcheca e significa escravo. Robô é uma palavra de alguém que serve aos humanos sem contestação. E a IA é absolutamente submetida ao meu desejo. Quando ela erra e eu digo, IA, você está errada? Ela diz, você tem razão. Mas se eu tenho razão, por que você me deu este erro? Eu vou dizer, pesquise mais. Ela me diz o oposto. E aí eu vou educá-la a buscar fontes. Eu vou educá-la a buscar algo. Eu vou educá-la a fazer com que ela fique mais inteligente. Ela é um espelho da minha vontade. Então, quando se fala que a IA autônoma vai produzir coisas autônomas, vai tirar empregos, eu corrijo com a citação de um indiano famoso nos Estados Unidos, que diz, a IA não vai dominar o mundo. Quem vai dominar o mundo são as pessoas que dominarem a IA. Não é a tecnologia que domina o mundo, são os donos da tecnologia. Nem é o computador, são os engenheiros do Vale do Silício, são as mega techs, são as big techs, são os bilionários da informação. Não é o computador. Não é o computador que manda em mim, mas a pessoa que produz, distribui, formata os computadores. Em tempos de IA, mais do que nunca, gente, mais do que nunca, a prioridade é o humano. Mais do que nunca o H de RH tem que aparecer. Em tempo de IA eu tenho que lembrar que a IA está automatizando o que é pesado, mecânico, repetitivo, está automatizando planilhas e assim por diante. Mas o meu olhar humano, sensível e equilibrado, ele continua sendo fundamental. Se eu não tiver esse olhar, eu vou produzir relações de trabalho mais tóxicas do que aquelas exclusivamente entre os humanos, porque agora é entre humanos e máquinas. Por isso, reservar a IA o que é da IA, utilizar a IA sem medo, mas com critério. Lembrar que o meu repertório é fundamental, que alguém que trabalha com pessoas precisa ler livros de psicologia, de filosofia e de sociologia. Que alguém que trabalha com pessoas tem que saber que essas pessoas estão ligadas à instabilidade do humano. Onde houver humano, há aleatório, inconstância, doença, oscilação de humor. Onde houver seres humanos, um não é igual ao outro.